Podcast da Defesa da Vida, Maranhão. Olá, queridos defensores da vida! Estamos no final do mês de fevereiro e hoje eu, Patrícia Araújo, estarei apresentando o nosso podcast. Nosso convidado especial é o advogado Juvencio Faria Júnior. Olá pessoal, meu nome é Juvencio Faria Júnior, como já foi dito, sou advogado, fui candidato a vereador nas eleições 2020 aqui na cidade de São Luís e me sinto muito honrado de poder receber esse convite para falar sobre a vida, né, que é um tema tão urgente e tão caro para todos nós, para a nossa sociedade, principalmente a nossa sociedade brasileira que vive tantos ataques à vida desde a concepção até a morte natural. Notícias do mês. Em muitos países com aborto legalizado, o número de portadores de síndrome de Down vem caindo e em alguns lugares como Islândia deixaram de existir, devido ao ímpeto eugenista da sociedade que escolhe quem vive. Com vasto histórico eugenista, o movimento pró-aborto tenta dissimular as intenções de expansão do aborto usando a narrativa feminista. Uma das notícias que nós temos aqui é a seguinte: aborto e suicídio assistido são faces da mesma moeda e precisam acabar. Se o aborto conseguiu ser aceito para um bebê com possível doença incurável até a simples vontade da mãe, o suicídio assistido tem todas as chances de passar da doença terminal para a precoce vontade de morrer. Embora os defensores do aborto muitas vezes afirmem que o movimento pró-vida não se importa com a vida das mulheres, a verdade é que um grande número de pró-vida se concentra em proteger os que estão entre os mais vulneráveis da sociedade, do útero ao túmulo. Não importa se a pessoa em questão é um bebê prematuro com 9 meses de gestação, uma mulher jovem ou um homem de 90 anos chegando ao fim da sua vida. Todos os seres humanos são iguais em valor e dignidade. E esse valor e essa dignidade são inerentes. A fonte é do site Estudos Nacionais, que data de 5 de fevereiro de 2021. Formação. Vamos agora para um momento de formação em que eu trago o seguinte questionamento. A discussão sobre aborto, ela tem a ver com religião? Ela tem a ver, sim, mas não apenas. A questão ela deve ser analisada por vários pontos de vista. Eu vou elencar aqui 7 para vocês. O aborto ele deve ser visto sob o aspecto antropológico, porque mata um ser humano. Deve ser visto por um olhar científico, porque ignora que a vida de um indivíduo humano começa na concepção, e isso todos os manuais de medicina são claros em falar isso, em confirmar isso. No aspecto jurídico, nega o direito do bebê à vida, o direito à vida que sempre foi protegido em todas as civilizações ocidentais da modernidade. No aspecto médico, mata o bebê e prejudica a mulher, sobretudo psicologicamente. Um quinto ponto é sob o ponto de vista ético, que discrimina seres humanos. O aborto discrimina os seres humanos, no caso dos bebês. Um sexto ponto é no aspecto social, porque desumaniza a sociedade. E no sétimo ponto, o religioso, porque desconsidera a dignidade sobrenatural do ser humano. Reflexão. O aborto é um assassinato e não um direito humano. Papa Francisco. Esta frase nos chama à reflexão sobre os nossos direitos e deveres enquanto cidadãos. Segundo o Papa Francisco, não é lícito eliminar uma vida para resolver um problema. Eu e você precisamos nos questionar de quais formas podemos exercer verdadeiramente a nossa cidadania. A vida não é descartável. Testemunho pela vida. E agora, como testemunho contra o aborto, a gente fala de uma notícia que data de 18 de junho de 2020, que é do site Aletheia, que tem como tema o padre nascido de estupro que absorveu o próprio pai. Sou padre para perdoar.
padre Luiz Alfredo León, do Equador, foi ordenado sacerdote apenas com 23 anos. A sua mãe, Maria Eugênia, tinha só 13 anos quando o dono da casa em que trabalhava como faxineira se aproveitou de um momento em que ela estava sozinha. A menina estava lá porque precisava ajudar os seus pais, ou seja, os avós do padre Luiz Alfredo, a sustentarem 7 crianças. Acabou terminando grávida de mais uma. A própria família da Maria Eugênia não só rejeitou a gravidez da adolescente, como também a própria adolescente. E a Maria Eugênia acabou fugindo da cidade, foi para uma outra cidade no mesmo país, no Equador, onde Luiz Alfredo nasceu com problemas respiratórios. E algum tempo depois ela teve de voltar para a sua cidade natal com o bebê. E os seus pais já estavam separados quando a mãe finalmente se encorajou a lhe contar a história da sua concepção, e o padre Luiz Alfredo, chocado e indignado, teve a natural reação de julgar o pai e condená-lo pelo crime, que além de abominável, tinha permanecido impune. Com o tempo, no entanto, ele passou a considerar que Deus lhe permitia ser sacerdote para perdoar e não para julgar. E anos depois da sua ordenação, o padre Luiz Alfredo recebeu uma ligação inesperada do seu pai, que seria submetido a uma cirurgia e estava lhe pedindo que escutasse a sua confissão sacramental. E a partir disso, ele perdoou o seu pai. Entrevista. Juvencio, para você, por que é importante defender a vida desde a concepção e defender a família dentro da sociedade? Olha, nós falamos no momento de formação sobre alguns aspectos que devem ser levados para que a gente não considere o aborto apenas um assunto religioso, ou um assunto que tenha defesa religiosa. E a gente pode transpor os argumentos de lá para cá, né? Para essa pergunta: por que é importante defender a vida desde a concepção e defender a importância da família? O aborto, ele nada mais é do que tirar a vida de um ser que está no útero da mãe. É um assassinato. Você tem várias formas de poder defender a vida e de justificar a importância da vida sobre aqueles pontos que eu elenquei, né? Eu elenquei, se não me falha a memória, 7 pontos, né? Que foi o ponto antropológico, que foi o ponto científico, jurídico, médico, ético, social e religioso. Então você tem 7 pontos que não só baseiam a discussão sobre o aborto, mas, consequentemente, na verdade, baseia também a própria discussão de por que defender a vida. Você tem esses 7 pilares que permeiam a sociedade, que permeiam o desenvolvimento humano, que permeiam as famílias, certo? Aspectos que permeiam a alma humana e que a partir disso você consegue ter argumentos para mostrar que defender a vida a partir desses pontos é fundamental, é imprescindível para que a sociedade possa subsistir, né? E aí é que está o grande ponto. Por que é importante defender a vida? E a resposta é essa: porque sem a vida não há sociedade, não há pessoas, né? Não há pessoas. Ah, mas desde a concepção? Claro, porque se você não defender desde a concepção, você vai defender aonde? Né? Não tem como defender depois se você não defender antes, porque ela não vai existir, né? Aí já é um silogismo que a gente pode fazer, até um silogismo simples aí, né? E defender a importância da família, porque ela é a célula máter da sociedade, ela é a célula mãe da sociedade. Sem família, você perde, a sociedade perde toda não só a estrutura interna, mas a estrutura no sentido de visão daquilo que deve ser modelo, né? Em que você tem a figura do pai, que é aquele que é o chefe da família, né? E que você tem a mãe, que é aquela que dá a luz, é aquela que cuida dos filhos, da prole, e você tem os filhos que são fruto do amor desses dois seres, do pai e da mãe, né?
e você tem um respeito mútuo entre todos eles, você tem um carinho entre todos eles, e todos eles, cada um na sua medida, dá a vida em prol do outro, dá a vida em prol da família, para que a família possa subsistir. Toda essa mística que envolve a família, ela é necessária como modelo para que a gente possa subsistir enquanto sociedade. Atenção para os avisos. A Rede em Defesa da Vida e da Família do Maranhão convida todos para a oração do Santo Terço pela Vida, que acontece toda primeira sexta-feira do mês, através do Google Meet, às 21 horas. Entre em contato conosco enviando um direct em nossa página do Instagram, Defesa da Vida _MA, que enviaremos o link para sua participação. Você já sabe que temos um grupo no WhatsApp exclusivo para mulheres? Isso mesmo, é o grupo Gerados para o Amor, um grupo de estudo e partilha sobre o valor da maternidade e feminilidade. Participe enviando seu contato através de direct para o nosso Instagram, Defesa da Vida _MA. Podcast da Defesa da Vida. Obrigada por nos ouvir. Tenha um mês cheio de bênçãos, que nós possamos continuar nossa luta pela vida, como forma de gratidão pela vida que temos. Obrigada, Juvencio, por participar conosco hoje. Eu que agradeço a todo mundo que organizou esse podcast e que a gente possa continuar firmes na luta, né, em defesa da vida, em defesa da família, firmes na fé e inabaláveis na esperança. Que Deus nos abençoe sempre. Podcast da Defesa da Vida, Maranhão.